Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos aprender um tutorial para criar um post publicação para as redes sociais baseado numa oferta de Black Friday. Então, vocês vão ver que será bem interessante este conteúdo, onde vocês vão aprender diversos recursos fantásticos do CorelDRAW que irão ampliar as suas possibilidades. O conteúdo que nós vamos criar será baseado nesse post que vocês estão vendo aí na tela. Nós vamos replicar algo exatamente igual a esse que está aqui. Então, vamos para o início. Vamos começar um documento novo. Como o documento é para a internet, para a web, então a gente vai mudar aqui a pré-definição para web. A resolução será 72 dpi. A largura será 1000 pixels e a altura será 1300. Nós vamos utilizar o formato 1:1,3 do Facebook. Os perfis de cores nós podemos deixar o sRGB como padrão. Ok. Vamos ajustar o zoom para a altura da página. Nós já estamos exibindo aqui a paleta de cores RGB. Vamos dar continuidade acrescentando aqui as linhas guias. Então, duplo clique na sombra da página. Este é um atalho para acessar as opções de documento. Então, nós temos aqui linha guia, pré-definições, bordas da página. Ok. Ele acrescentou aqui as linhas guias na borda da página. Vou dar um duplo clique na ferramenta retângulo. Ele cria um retângulo do tamanho da nossa área de documento, das dimensões do documento, preencho de preto, retiro o traçado do contorno. Abro aqui adicionar janelas e seleciono contorno. Selecionado o contorno, nós queremos um contorno interno com deslocamento de 60 pixels. Não precisamos fazer arredondamento de cantos. Preenchimento não vai fazer nenhuma diferença aqui. No momento, vamos aplicar. Pronto, está criado aqui o contorno e a partir dele nós vamos especificar as outras margens. Vou em objeto, separar contorno, puxo a minha régua e vou colar aqui. Observe que ele não está colando, então significa dizer que o alinhamento não está ativado. Então a gente vem aqui no alinhar objetos e já vou aplicar também as diretrizes. Então agora sim a gente puxa e note que ele vai colar. Borda, veja posição 60 pixels. Borda. E borda. Seleciono o retângulo, preencho de branco. Então nós teremos um topo com o cabeçalho e a parte de baixo com o conteúdo. Então o topo a gente não vai dividir isso por 50%, a gente vai dividir isso numa proporção diferente. Nós vamos dividir com 60-40, o topo ficando com 40% de área e a parte de conteúdo, da promoção, com 60%. Então nós vamos mudar aqui a origem de centro para a parte inferior central, desativo o cadeado e vamos colocar aqui 60%. Ele já baixa aqui automaticamente. Uma coisa importante, como nós estamos trabalhando com pixels, é importante você verificar se não há números quebrados e também não é muito interessante a gente trabalhar com números ímpares, tá? Então aqui no caso está 708, ok. Vamos agora fazer o arredondamento dos cantos. Está 52 pixels, vamos colocar 60. Agora vamos para a parte de texto. Black Friday. Objeto, separar texto. A gente vai colocar cada um com uma fonte. Então seleciono aqui Friday. Centralizo. Seguro Shift, clico no meu retângulo de fundo.
Teclo C para centralizar. Agora vamos escolher uma fonte bem interessante aqui. CorelDRAW 2019 tem a opção da gente aplicar filtros. E esses filtros são baseados nos mesmos filtros que nós utilizamos no Corel Font Manager. Então eu vou selecionar aqui apenas as fontes que eu baixei. Apenas fontes que já estão instaladas, então vão ser fontes que eu já baixei, fontes que já estão instaladas. E também fontes que têm a opção negrito e que seja sans serif. Ele vai me apresentar aqui, veja que já reduz bastante a quantidade de fontes. Nós temos aqui a Square BT e aqui a Square 721 BT selecionado. Esse tipo de fonte vai proporcionar um melhor destaque, já que é característico das promoções de Black Friday. O tamanho da fonte vamos colocar 200 pontos. Vamos fazer uma alteração aqui na aproximação das fontes. A gente vai unir o L e o A. Agora vamos para Friday. Vamos fazer um contraste. Se nós trabalhamos com uma fonte bem certinha, uma fonte bem bold, né? Uma fonte bem grossa, mais espessa, então a gente vai fazer o contraste, né? Vamos pegar uma fonte que é manuscrita ou decorativa. Então vamos trabalhar ainda fontes baixadas. Vamos retirar aqui o negrito. Vamos desativar o sans serif, colocar decorativa. Script. Vamos acrescentar novamente aqui o negrito e aí vamos aqui desativar a opção fontes baixadas, porque ele vai pegar todas as outras fontes. Nós temos aqui a Magneto, tem essa Marcato e a Script. Vamos ficar com a Marcato. Vamos colocar também 200 pontos. Colocar uma cor de contraste aqui. Não vamos usar o amarelo para não ficar tão forte. Vamos colocar o laranja. E aí vamos fazer uma pequena inclinação manual mesmo e vamos posicionar um pouco aqui do lado, a partir do L. Subir mais um pouco. Para melhorar esse contraste aqui, o encontro, vamos adicionar um contorno. Então dessa vez vai ser um contorno externo. Vamos colocar 10 pixels e dessa vez é com os cantos arredondados. Aplicar. Podemos já colocar esse contorno como preto, né? Lembrando que é RGB. Fica bem mais interessante, né? O encontro aqui das fontes. Vou em objeto, separar o contorno. Agora nós vamos criar uma espécie de splash, né? Um objeto aqui por trás. Então vou para a ferramenta mão livre. Eu desativo aqui qualquer tipo de alinhamento. Deixo em 50 a suavidade da mão livre e começo a desenhar livremente aqui, sem obedecer nenhum critério, nada nesse sentido aqui. Vou fazendo, finalizo aqui. Não está fechado, veja, a gente percebe que ele não preencheu e por aqui também, ó, eu não posicionei no canto certo, né? Fechamos a curva, pronto, agora sim está fechado. Vamos para objetos, colocar por trás do texto. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar uma cor mais escura. E agora vamos transformar isso aqui. A gente vem aqui no menuzinho de efeitos, distorção, pré-definição, a gente vai pegar zíper. Vamos mudar aqui para 2, 6 e o primeiro item aqui.
É claro, se você estiver replicando, no caso aqui, como nós estamos replicando esse conteúdo, a gente não vai fazer exatamente igual se não era o mesmo objeto de origem, né? Vê que está um pouquinho parecido. Vamos melhorar um pouco mais esse grid para a gente dividir aqui o espaço, distribuir, aliás, o espaço melhor do conteúdo que vai ficar aqui acima, no cabeçalho. Então vou puxar aqui a régua horizontal. Nós tínhamos desativado os alinhamentos. A gente reativa e posiciona aqui. Um recurso interessante no CorelDRAW é que ele permite que você possa fazer operações nas propriedades de unidades e medidas. Por exemplo, nós vamos posicionar aqui uma outra linha guia estabelecendo 60 pixels de margem, de distância, né, de margem aqui, que é o que estamos utilizando na margem lateral. Então estou selecionando essa linha guia, teclo mais, observe que foi criada uma outra linha guia aqui, na mesma posição, e aí eu vou fazer o seguinte, mais 60, né? O eixo 0 está aqui, então para cima, positivo, né? Se eu quisesse reduzir, colocar para baixo, se fosse para baixo aqui seria menos, né? Então, Enter, ele criou, movimentou, né? Se deslocou aqui exatamente 60 pixels. Dessa maneira, nós podemos organizar melhor aqui este conteúdo, selecionando todo esse grupo aqui de conteúdo e posicionando um pouco para cá. Eu posso, no momento da edição, segurar a tecla Q, que eu vou desativar qualquer alinhamento. Eu vejo que ele não obedece mais nenhum tipo de alinhamento, tá vendo? Então isso ajuda quando você quer momentaneamente desativar os alinhamentos. Então agora vamos ver um recurso bem interessante, que é o seguinte. Imaginemos a situação em que você precisa fazer uma sequência de layouts para o mesmo tipo de publicação, o mesmo tipo de postagem, que é o que nós vamos fazer aqui, né? Você vai fazer vários posts com divulgação de vários produtos. Então, esse é um conteúdo que irá se repetir em todos os posts. Então, o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos colocar ele numa camada principal, que ele vai se repetir nas demais páginas do documento, sendo que com uma única instância, né? Existindo apenas um único item de cada um desses componentes aqui, desses elementos, aliás. Então a gente vai criar aqui uma nova camada principal. Ele criou aqui, vou dar um duplo clique para renomear e vamos chamá-la de fundo Ads, né, que é o fundo dos anúncios. Então, como todos os elementos existentes eu vou precisar, são os elementos que eu vou utilizar e não apenas alguns, eu vou selecionar todos e todos eles eu vou mover aqui para a camada principal, fundo Ads. E agora observe, quando a gente criar uma segunda página, uma terceira página, uma quarta página, todo o conteúdo é replicado. Exibir, classificador de páginas, veja, o mesmo conteúdo está sendo replicado nas demais páginas do arquivo, porque são conteúdos que estão dentro de uma camada principal e essa camada vai se repetir por toda a quantidade de páginas que existir no documento. Isso facilita bastante o seu trabalho, além de deixar o arquivo bem mais leve, melhorando a produtividade aí na hora da produção. Então vamos agora importar um conteúdo para a gente colocar os produtos. Vamos selecionar aqui a imagem do produto, importar. Vamos posicionar aqui, vamos reduzir um pouco. Não há nenhum tipo de adição a ser feito na imagem, né? Teclo mais, cria uma cópia e aí nós vamos posicionar da seguinte maneira. Quando você quiser esse tipo de perspectiva, então você pode deixar distante ou então você tem que aproximar essa ponta aqui da caixa exatamente aqui, alinhado com a outra ponta. Vou retirar aqui, mudar para 1 pixel o deslocamento. Pronto. Ok. Pronto, a gente coloca no mesmo alinhamento aqui para dar a perspectiva mais correta.
Vamos selecionar os dois, ampliar um pouquinho mais, posicionar aqui. A gente vai quebrar a regra ultrapassando a borda desse elemento de fundo aqui. E aí é o seguinte, ó, nós criamos a camada principal fundo todas as páginas e nós podemos, dentro da página que nós estamos trabalhando, criar várias camadas, como por exemplo, essa camada aqui nós vamos chamar de camada de produto. Então, botão direito, renomear, produto. Agora eu vou criar uma outra camada normal, uma camada simples, né? Vamos chamar de descrição. E nela nós vamos colocar a descrição do conteúdo, do produto em si, né? Corel, Win, DVD, Pro 12, líder de reprodução Blu-ray e DVD. Vamos quebrar aqui e trabalhar cada um individualmente. Antes, vamos colocar todos com a fonte Calibri, tamanho 34, e agora vamos fazer a distribuição aqui. Para ficar mais interessante, então vamos fazer o seguinte. Nós trabalhamos aqui com 60 pixels de margem, então vamos colocar uma margem interna também para esse elemento, para a gente poder entender como vai ser a distribuição de conteúdo aqui dentro, sem a gente interferir tanto no alinhamento, né? Se a gente ficar se preocupando tanto como vai ser o alinhamento. Então eu seleciono a linha guia aqui, teclo mais, ele criou uma cópia da linha guia, e eu vou mover para a direita, então a gente vai criar aqui o seguinte, mais 30. Por que escolhemos 30? 30 metade de 60, porque a gente não vai fazer o mesmo distanciamento que nós fizemos aqui na margem. Na parte interna a gente já vai fazer diferente. Então a gente seleciona esse conteúdo e aproxima aqui. A mesma coisa vamos fazer do outro lado. Teclo mais. Agora, como a gente vai mover para a esquerda do eixo, então nós vamos colocar do eixo X, né? Menos 30. Então eu posso mover esses objetos até mais ou menos aqui. Vamos colocar o dobro do tamanho. Aqui está com 34, né? Vamos colocar o dobro, 68. Então a gente procura criar os conteúdos com proporções, certo? Sendo o dobro, metade, 3 vezes. A gente trabalha com proporções para assim a gente ter uma diagramação, um alinhamento, uma harmonia nos conteúdos. Aqui, inclusive, a gente vai quebrar a linha. E com a ferramenta Forma, a gente vai aproximar um pouco mais. Vamos reduzir aqui. Vamos colocar uma outra fonte. Limpar aqui todos os filtros. Vamos usar a Calibri Light. E vamos reduzir também o tamanho, vamos colocar 30 pontos. Vamos quebrar aqui. Mesmo a gente usando as linhas guias, em algum momento a gente pode trabalhar o alinhamento de forma mais visual. No caso, o óptico. Alinhamento óptico, tá? Então as linhas guias servem aqui como margem. Agora vamos fazer um splash para o preço. Vamos ativar aqui a proporção, deixar o centro de volta aqui no eixo central, né? Vamos colocar 280. Agora vamos para a ferramenta de distorção. Vamos usar aqui a central, serrilhar. E vamos colocar 6, 12. Vou usar aqui, ó, suavizado. Ou então a gente pode mudar para 4, 10. Não, dá para ser maior um pouquinho. 12, 6.
Pronto, vamos usar aqui o mesmo tom laranja. Retiro o contorno. Aí vamos usar a fonte Calibri. Colocar em negrito. 30%. Vou quebrar, Ctrl K. Colocar aqui 150. Centralizo. Já está em negrito, vamos colocar 50, vamos reduzir aqui 50, né? Fica 1/3 do tamanho. Algo bem interessante aqui, a gente deixar ele mais próximo, para a gente ocupar mais espaço, ficar mais encorpado, né? Ele está mais próximo. Então vamos agrupar aqui. Alinhamos a altura, vamos agrupar, Ctrl G e centralizar. Tecla E, C, né? A gente seleciona os dois, seleciona esse grupo aqui do percentual de desconto, segura Shift, clica na tagzinha aqui, e aí tem objeto, alinhar e distribuir, e aí tem alinhar os centros horizontalmente e centros verticalmente, né? Os atalhos C e E. A gente pode pegar esse azul aqui, ó, que interessante. Opa! Do próprio elemento, né? Ou então a gente pode usar uma outra cor aqui, um tom mais puxado não para o vermelho, né? Como a gente está criando para a web, então a gente pode ficar à vontade para usar cores que tem brilho, né? Agora vamos aqui para a parte de preço. Adiantamos um pouco o vídeo para não perdermos tempo nessa parte de digitação, né? Vamos só ajustar aqui esses centavos. É interessante a gente colocar um tamanho menor e aqui posicionado de forma ascendente. Agora vamos aqui no mídia artística. Vamos selecionar um padrão aqui de mídia. Isso. Ok. Vamos colocar aqui 60. E a gente faz um arrastar aqui. Não ficou muito bom. Vamos repetir aqui. Agora melhorou um pouquinho. Mas mesmo assim a gente pode editar como a gente desejar. Pronto, finalizado aqui o layout. Vou agora mostrar para vocês outros benefícios da gente trabalhar com camadas e também com estilos de cores. Então vamos abrir aqui a janela estilos de cor e a gente vai pegar aqui o laranja e vamos arrastar para cá, colocar aqui um nome, cor destaque, o nome é opcional e a gente vai selecionar onde tem laranja aqui e aí vou dar um duplo clique, ó, na cor destaque. Então significa dizer que a gente acabou de aplicar essas cores aqui como cor destaque. Mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, com essa cor aqui. Vamos arrastar para cá, cor, preço, ok? Então é o seguinte, nós criamos uma camada principal, aqui é a camada descrição, camada produto, e nós criamos uma camada principal aqui, né, que é a camada de fundo, certo? Que vocês já sabem, ela se replica conforme a gente cria novas páginas. Vou excluir essas páginas aqui, deixar só essa vazia. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar essa página para que você altere simplesmente a imagem do produto e digite os preços, né,
que porventura você tem aí dos produtos que você vai produzir. Então o que a gente vai fazer? Ó, botão direito, duplicar página, duplicar mantendo camadas, certo? Porque ele vai manter essas camadas aqui, ó, descrição e produto, na próxima página aqui. Esse é após. Ok, tá vendo? Página 2, veja, ele repetiu, ó, descrição e produto, tá vendo? E aí, qual a vantagem disso? Então, digamos que a gente tem os outros produtos. Vou colocar aqui. Então, tendo como exemplo que você já tem uma sequência aqui de vários layouts em 20, 30, 50 páginas, e o diretor de criação ou então o cliente chega para você e pede para você trocar esse laranja por uma outra cor, certo? Então o que você vai fazer? Então nós viemos aqui para estilos de cor, você seleciona o laranja. Aqui no painelzinho de edição, você vai mudar para onde você deseja, para a cor que você deseja aplicar. E aí ele mudou aqui e mudou em todas as páginas. Então todas as instâncias que estão aplicadas este estilo aqui, ele vai mudar automaticamente, tá? Do mesmo jeito com a outra cor aqui, né? Certo? E aí uma outra vantagem de se trabalhar com camadas principais. Então nós temos aqui a camada principal, fundo. A gente vai editar aqui o retângulo, por exemplo, a gente vai usar o azul aqui do estilo de cor. E aí a gente vai dar uma conotação mais black, né? Então vamos puxar ele para o preto. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos alterar aqui o preenchimento. Vamos colocar um preenchimento uniforme, né? Linear aqui para o preto. Aliás, vamos inverter. E aí vamos mudar aqui o posicionamento, deixando ele mais black. Inclusive a gente vai mudar aqui para preto. E perceba que a alteração foi feita em todas as páginas, né? Porque corresponde a uma única camada, né? Um objeto único na camada principal, certo? Então vocês tiveram acesso nesse vídeo a algumas ferramentas bastante interessantes do CorelDRAW que vão proporcionar uma melhor produtividade e uma melhor diagramação do seu conteúdo, dos seus layouts. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do conteúdo. Deixem seus comentários. Se tiver qualquer dúvida, podem comentar aí também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, né, de dar o seu like aí, claro, compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam acompanhar nossos vídeos e aprender um pouco mais sobre CorelDRAW. Muito obrigado por assistir.